O vinho é um ritual? Uma cerimônia complexa, profunda? Não. O vinho é um prazer, um hobby, um passatempo que pode se desenvolver até e se transformar numa paixão. É mais parecido com um jogo, um momento que pode ter emoções, adrenalina, pode ter grandes instantes, mas um jogo, e como todos os jogos, precisa de regras. Regras claras e precisas. E, acima de tudo, precisa de mais de um parceiro. Esse copo que você está vendo aqui é para uma outra pessoa, que pode ser você. Chega o momento de escolher o vinho na loja. O consumidor se sente perdido porque são muitos os rótulos, em várias línguas, nomes às vezes complicados, com os quais não estamos familiarizados. Então, a primeira orientação é saber se a gente vai tomar um vinho do Novo Mundo ou do Velho Mundo. Se for um vinho do Novo Mundo, nós temos, por exemplo, aqui um vinho tinto com um rótulo escrito um nome de fantasia, como se fosse um nome próprio, Aquitânia, e embaixo o nome Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon a gente já deve saber que se trata de uma uva tinta plantada mundo afora em todos os países vinícolas. Aqui, a safra 2002, o que hoje em dia é importante saber de que safra é o vinho que nós estamos consumindo. Então, Aquitânia Cabernet Sauvignon, Aquitânia é o nome do vinho ou do produtor, no caso é a vinha Aquitânia, que é uma vinha chilena, e Cabernet Sauvignon, a uva tinta. Os detalhes estão escritos mais embaixo, produto do Chile, nós vamos identificar. Outro vinho do Novo Mundo, por exemplo, Terraças Cabernet Sauvignon. Terraças é o nome de outro produtor, a gente deduz, Cabernet Sauvignon 2001. Este é da safra de 2001. Então, no vinho do Novo Mundo, é importante o nome do produtor e o nome da uva. Esses dois nomes sempre vêm no rótulo. Agora, no vinho do Velho Mundo, por exemplo, Chablis, aqui é um vinho branco, Chablis Domaine William Febvre. Nós deduzimos que William Febvre é o nome de alguém, de uma pessoa, no caso o proprietário, o nome do produtor. Chablis é o nome do vinho? É o nome do vinho e o nome de uma região da França. E aqui, por exemplo, nós temos um vinho tinto francês também. Château Fond d'Arzac, Bordeaux. Não está escrito o nome da uva, está escrito apenas Bordeaux, que é uma localidade, é uma região francesa, vinícola, e Château Fond d'Arzac, nós deduzimos, é o nome do produtor, da localidade que produz, da propriedade na região de Bordeaux. Então, conclusão. No Novo Mundo, o importante é o produtor e o nome da uva. Ambos aparecem no rótulo. No Velho Mundo, o importante é o nome do lugar, a origem, a localidade, a cidade e o nome do proprietário, que em geral também consta do rótulo. Essa diferença é fundamental, mas como é que nós vamos poder saber o que é nome de produtor e nome de localidade? O conhecimento do vinho leva tempo. Nós não vamos ter que decorar todos esses nomes. Aos poucos, nós vamos nos familiarizando com eles. Ao longo de um certo tempo, eles vão automaticamente ser decorados por nós. Paz, calma, escuro, frio, ausência de barulho. Isto aqui é uma adega, lugar muito bom de se ficar. O vinho agradece, aliás. Aqui se guardam as garrafas de vinho de maneira a que o vinho se desenvolva, que ele fique melhor. E essas condições são essenciais. O vinho não suporta o calor, a luz e, às vezes, as vibrações e os ruídos. Aqui o único ruído que há é do condicionador de ar, porque é necessário manter essa adega a 14 graus, em torno dos 14 graus. Então, a primeira pergunta que vem à cabeça quando se compra uma garrafa de vinho é: onde eu vou guardar essa garrafa? É um problema. Ele teria que ser guardado nessas condições ideais, nem sempre fáceis de encontrar. Caso seja um vinho branco, fresco, frutado, pode-se guardar na geladeira até o dia seguinte, no máximo 2 dias. No vinho tinto, aí a coisa fica um pouco mais complicada, porque o vinho tinto vai sofrer com o calor e com a luz. O ideal era consumir logo a garrafa ou então guardá-la numa adega climatizada. Existem várias adegas climatizadas, pequenas geladeiras, um pouco caras, mas valem a pena caso se trate de garrafas muito boas, de vinhos preciosos, como é o caso aqui. Aqui há belíssimos vinhos.
Em todos os casos é necessário deitar as garrafas. Elas têm que ficar horizontais. Sejam vinhos brancos, tintos ou espumantes. Todas devem ser mantidas, como eu disse, ao abrigo da luz e do calor e na posição horizontal. Hora de servir o vinho branco. Ponto mais importante, a temperatura correta. O vinho branco normalmente se serve a uma temperatura entre 10 e 12 graus. E para isso, mergulha-se a garrafa, depois de aberta, num balde com gelo e água, em proporções equivalentes. O nível da água chega mais ou menos ao início do ombro da garrafa, dessa parte arredondada, portanto cobrindo aproximadamente 2/3. Depois de mergulhada no balde, nós giramos levemente a garrafa por alguns segundos, enquanto a conversa começa na mesa, antes de servir, para que ele se resfrie mais rapidamente. Há vinhos brancos que se servem a temperatura mais baixa, são os vinhos mais novos, a 10 graus aproximadamente. Os espumantes, a 8 graus. Um grande espumante vai poder ser servido a uma temperatura um pouquinho mais elevada, mas normalmente vamos contar entre 10 e 12 graus. Importante é aquela regra que deve ser aplicada a todo o serviço de vinhos. Serve-se um copo até mais ou menos 1/3 do copo. Talvez um pouquinho mais do que isso. Esse é o nível de serviço de qualquer vinho. Uma vez servido, procede-se ao primeiro ato da degustação, que é o exame visual. É necessário dar espaço para que se aspirem os aromas do vinho. Esse aspecto é mais do que importante, é vital na degustação. Por isso, copo de vinho cheio, jamais. O momento de abrir a garrafa exige uma certa destreza e um pouco de paciência. O primeiro movimento é remover a cápsula, exatamente esse corte que eu dei aqui. O segundo movimento é o saca-rolha. O saca-rolha tradicional, existem vários tipos de saca-rolha. O movimento tradicional é esse, mas esse aqui é um pouco mais moderno e exige menos força da pessoa. Basta girar esta manivela que vocês vão ver a rolha saindo lentamente e seguramente com o mesmo movimento no sentido dos ponteiros do relógio. Aqui está a rolha em perfeitas condições. Quais os cuidados a tomar em relação ao vinho tinto? Bem, depois de aberta a garrafa, basicamente os mesmos procedimentos que tivemos com o vinho branco, sente-se a temperatura do vinho. O vinho não pode estar a temperatura muito elevada. Não é o contrário do branco, o branco gelado, o tinto a temperatura ambiente. Não é. O que se quer dizer, ou o que se queria dizer com temperatura ambiente? Era o ambiente de antigamente, do século XIX, na Europa, onde não existia calefação. Então, o vinho era servido a 18 graus, 16 no máximo. Ele saía da adega a 14 graus e então se acomodava no ambiente até 18 graus. Significa que o tinto não pode ser servido a temperaturas superiores a 20 graus. O que se faz então? É permissível? É mergulhar-se a garrafa de tinto no balde de gelo por 4 a 5 minutos. Depois desses 4 a 5 minutos, vê-se que o vinho está mais fresco, mas é necessário não exagerar, porque aí o vinho estará, entre aspas, quebrado. Ele não terá mais aromas. Vamos manter o vinho a temperatura de 16 graus, por exemplo, no máximo 18, até 20 é tolerável. Serviço do vinho tinto, mesma coisa, lentamente, 1/3 do copo. Os gestos do vinho tinto, os mesmos dos brancos. Só que vai haver uma diferença marcante nos aromas. O vinho tinto tem outra personalidade, desenvolve outros aromas e, às vezes, tem maior presença. Isso será facilmente notado no exame
olfativo. Mas antes do exame olfativo, o ritual de sempre, o exame visual. O que nós vamos ver? A primeira qualidade é a transparência. Um vinho turvo não está bom. Muitas pessoas querem saber por que, em alguns restaurantes e em algumas casas, o anfitrião transfere o vinho da garrafa para garrafas bojudas de cristal como esta daqui. Essas garrafas se chamam decantadores. Isto aqui é um decantador, que vem do inglês decanter. E transfere-se o vinho da garrafa comum para o decantador para que o vinho respire mais, ganhe mais espaço e melhore. Por quê? Parece um detalhe, mas é verdade. O vinho passou muito tempo, pelo menos 2 anos, ou 3 na maioria dos casos, apertado dentro dessa garrafa com rolha. Quando ele sai, ele toma o primeiro contato com oxigênio. E para oxigenar melhor o vinho, o procedimento é este. Lentamente, o vinho vai de uma garrafa para o decantador. Qualquer vinho vai se beneficiar desta aeração, desse contato com o oxigênio. A outra utilidade desse gesto é, quando o vinho tem depósito no fundo, o depósito fica na garrafa original e não passa para a garrafa decantada. É desta garrafa que se vai servir o grande vinho, o vinho médio e o vinho modesto. O que talvez seja mais complexo no mundo dos vinhos é a hora de servir e escolher os copos. Os copos são um detalhe muito importante. Eu chego a dizer até que não são um detalhe, eles são um fator fundamental. Há copos para cada tipo de vinho. Aqui, por exemplo, começando da esquerda, o champanhe comum se serve em copos alongados, finos, com forma de flauta, chama-se a flauta de champanhe. O champanhe safrado, aquele champanhe de maior luxo, mais cheio, com mais idade, se serve num copo parecido com a flauta, mas um pouco mais bojudo, de maneira a reter os aromas. Um vinho branco comum, ou da uva chardonnay, ou um vinho de todo dia, se toma no copo de branco de todo dia. É um copo também que serve para outros vinhos, o copo standard, padrão. Já o vinho branco aromático, do Vale do Rio Rhône ou do Reno, como é o caso dessa garrafa aqui, essas garrafas longas, que existem também na Austrália, na Califórnia, no Novo Mundo, até no Chile e na Argentina, esses vinhos se tomam nos copos de vinho aromático, levemente em forma de tulipa, para que os aromas se evolem. O grande branco, aquele branco envelhecido, que passa longo tempo em carvalho, que adquire tons dourados, esse grande branco é servido no copo de Grand Cru, o copo de Chardonnay de Borgonha envelhecido, que é este daqui. Já o Borgonha comum é servido no copo barrigudo, que lembra a rusticidade da Borgonha e bem aberto, de maneira que os aromas, que são muito fortes, muito pungentes da Borgonha, imediatamente alcancem todo o ambiente. Quando se trata de um Borgonha envelhecido mais tempo, aquele mais dispendioso, mais difícil de se obter, se toma num copo de Borgonha tinto Grand Cru, que é deste formato. E aqui pode-se, então, mover o vinho para um lado e para o outro, porque o copo permite essa grande superfície. Passamos então para o Bordeaux. O Bordeaux comum tem a forma bem comprida, o pé bem alto, o bojo bastante desenvolvido, bem arredondado, e a altura, é importante que ele tenha a altura de um vinho de Bordeaux, porque o vinho de Bordeaux é muito aromático e ele é degustado basicamente, inicialmente, pelo nariz, pelos aromas. Por isso é necessário que ele tenha essa forma. Já o Bordeaux Grand Cru, aquele Bordeaux mais difícil de se obter, aquela raridade, o grande vinho, ele é tomado neste copo, que é o copo de Bordeaux Grand Cru. Cada garrafa é diferente. A garrafa de champanhe, esta é a garrafa de um vinho italiano, a garrafa do Reno,
Aqui a garrafa de Borgonha branco, a garrafa de Borgonha tinto. Os Borgonhas são sempre garrafas com os ombros arredondados. Aqui temos a garrafa de Borgonha tinto e a garrafa de Bordeaux é sempre de ombros retos. Então isso facilita a identificação. Uma garrafa de Bordeaux é assim comprida, uma garrafa de Borgonha é mais barriguda. Agora que você já conhece o serviço básico de vinhos, tem que guardar apenas aquela noção preliminar, clássica, tradicional. O vinho branco acompanha peixes e frutos do mar, o vinho tinto acompanha carnes, grelhados, assados, caças. O queijo tanto pode ser tomado com um branco ou com um tinto, e as sobremesas, em geral, são escoltadas por vinhos doces. É sempre assim? Não. A regra pode variar, porque há peixes, por exemplo, que são servidos com tinto. E muitas carnes, também como carnes brancas, podem ser servidas com vinho branco. Mas esse é o final de uma história que começou há muito tempo, em outro lugar e sempre nos vinhedos, como você vai ver agora.